Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio aqui do Histórias de Vendas. Vocês não acreditam quem está comigo hoje aqui? O Neto da Exact Sales. Só para vocês terem ideia, a Exact Sales é uma das principais plataformas de sales engagement da América Latina. Não é pouca coisa não, tá? E o Neto, ele atua diretamente na área de onboard, entregando aquele sonho que nós vendedores levamos aí para os nossos clientes, né? Neto, cara, obrigado demais pela sua presença, valeu, seja muito bem-vindo aí, ó, fica à vontade, estamos em casa, bate papo pra galera e no final aquela história maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço o convite, Ricardo, é uma honra estar aqui conversando contigo. Eu estou na Exact Sales, né? Eu comecei na Exact como analista de treinamento e desenvolvimento, assumi a área de enablement da empresa e assumi esse desafio aí de gerir o time de implementação, né, de relacionamento com o cliente, justamente porque a Exact prega muito que a nossa plataforma vem embarcada na metodologia de pré-venda, né, na metodologia de vendas consultivas, na qualificação, de usar ferramentas para poder trazer dados na tomada de decisão em vendas. E aí a gente vai pensar na tríade de eficiência em vendas, né, que a gente aprende em vendas, em enablement, que é processos, pessoas e ferramentas. A gente consegue unir essas três coisas, aí o sucesso é garantido. Nossa, fantástico, cara. Pô, a gente estava comentando nos bastidores aqui, né? Vários clientes, várias empresas que eu vou usam aí a Exact. E aí, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, está nos ouvindo e assistindo pelo Spotify também, se você trabalha com venda, você deve estar pensando assim, poxa, mas a parte de onboarding, de entrega, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, meu amigo. Porque o nosso papel como vendedor não termina na hora que a gente faz a venda. Imagina, nós temos que acompanhar o cliente até na hora da entrega do sucesso do cliente. Aquele sonho que você prometeu ali na hora da venda, enquanto o cliente não atingir aquele sonho, não acabou a sua responsabilidade. E não vem com essa de, isso aí é problema lá do time do Neto. Não, não existe problema. Existe assim um cliente que tem um sonho e o nosso time unido, com todo mundo focado, tem o objetivo de entregar isso aí, esse resultado lá para o cliente, não é isso, Neto? Separou, exatamente. Ferrou, não é? Exatamente. Eu estava até conversando com o Matheus, a gente falou nos bastidores aqui, né, da Enablement Brasil, né, no último podcast que eu participei com ele aí no Start, né, de estratégias para 2023, e uma das perguntas foi justamente essa: quais são as tendências para desenvolvimento de vendas em 2023? Isso que tu falou vai totalmente de encontro, que as empresas não se preocupam mais em só vender um produto ou serviço ou solução. Aquela ideia de venda, ela mudou de alguns anos para cá. Então, muito se fala em revenue enablement, que é como que eu vou gerar receita para a empresa em todas as etapas do processo. E aí eu vou citar aqui a Renata Centurion, da Win by Design, que é uma das referências, que ela fala que você fazer uma boa adoção com o teu cliente, uma retenção desse cliente e uma expansão com esse cliente no pós-venda, ou seja, manter o relacionamento, hoje é tão ou mais importante do que só vender, né? O cliente tem que estar engajado, tem que trazer recorrência, seja por uma ferramenta que seja SaaS, que tenha recorrência de pagamento, ou pelo upsell, cross-sell, revenda, tudo, o vendedor tem que estar olhando para todas as etapas. E a etapa de onboard, quando o cliente sai da venda e vai fazer a adoção do seu produto ou serviço, é o que tu falou, ok, eu passei por uma qualificação, eu tenho um problema, você consegue resolver esse meu problema, mas você tem que provar que isso é verdade. Você tem que provar que o que você me ofereceu vai fazer sentido para mim. Qual que é o resultado disso, né? E quem entrega o resultado é o time de CS, de relacionamento. Que é aí que tem que acompanhar o cliente e entender cada um dos passos dele na adoção daquele produto, serviço que você comprou ou que está utilizando. Não, e cara, é tão importante porque o cliente ele chega com uma expectativa alta, né? Então na venda ele viu que o quanto o problema dele pode ser resolvido, o quanto aquela solução pode ajudá-lo. Então a hora que ele chega e fala, beleza, agora nós vamos colocar isso em prática. Você tem que manter a mesma linha de crescimento de expectativa dele agora na entrega, porque se você joga um balde de água fria nele na hora da entrega, que aquilo que você vai entregar, o serviço, se você não tem um processo para isso, cara, um dos riscos de cancelamento, de churn, é no início do relacionamento ali no onboard, não é? Você sente isso também ou não? Exatamente. Se a expectativa não foi muito bem alinhada em vendas, eu estava falando com o Theo esses dias sobre isso, falando que o time de implementação, ele é uma continuidade do processo de venda.
o implementador, o analista, o gerente, o time de CS que faz essa etapa de adoção, ele tem que continuar o processo de venda. Ele tem que continuar encantando o cliente, mostrando as soluções. A gente continua sendo consultivo. Muitas vezes, quando o cliente passa por um processo de prospecção e de qualificação de pré-vendas e de uma reunião de vendas, ele chega voltado para uma única expectativa. E você precisa entender quais outras possibilidades você tem para servi-lo. E aí que você vai conseguir um upsell, um cross-sell e uma adoção realmente. Ferramenta, vamos lá. A maioria das pessoas que hoje que estudam, não é uma verdade absoluta, não tem esse dado, mas pelo menos as que me seguem no LinkedIn, as que ficam pesquisando e comentando, trabalham com ferramentas, SaaS, CRM, LRM, vários outros tipos de ferramenta, né? O principal indicativo de que um cliente não vai cancelar é o quanto ele utiliza a sua ferramenta. Ou seja, quantas vezes por dia ele acessa, quantas funcionalidades diferentes ele está utilizando. Quanto mais engajado ele tiver no todo da sua ferramenta, maior a probabilidade dele continuar contigo e não cancelar, e maior a probabilidade dele de contratar mais adicionais e outras funcionalidades aí na tua mão. Então, o implementador, ele também é um vendedor, ele é a continuidade do processo de venda. Não, fantástico, cara. Eu lembro um amigo que trabalhou comigo na DataSul. Eu venho do mercado de software de gestão, não vou ficar repetindo que eu conto muito essas histórias. O cara fica mais velho, passa dos 40, começa a repetir história antiga, né? E aí o Fábio Valinha, até um abraço para ele aí, depois eu vou mandar esse episódio para ele lá. Ele era gerente de projetos, ele falava assim, ó, cliente que não tem fumaça, sinal que não tem fogo. Então, se o cara tá muito quietinho, você vê que ele usa sempre aquele mesmo pedacinho do sistema, nunca abre um chat de suporte, não pergunta nada, esse cara, você tem um risco alto do cancelamento. E o problema do churn não é a hora que dá o churn, é antes, é a hora que ele toma a decisão de mudar, que aí ele vai, procura outra ferramenta, escolhe, assina o contrato com outro e já chega para você com a coisa feita. Ele fala assim, meu amigo, tchau, e não tem como reverter. Então, a hora que chegou o churn, já era, né? E um outro ponto importante, pessoal de vendas, um cliente novo, ele custa, também são pesquisas aí, eu não tenho dado concreto aí da fonte, mas de 6 a 10 vezes mais caro para você conquistar do que um cliente que você já tem para você manter. O cliente que você já tem hoje, cara, ele tem duas fontes de receitas riquíssimas para você. Primeiro, você pode fazer upsell e cross-sell, vender mais para ele. Segunda coisa, ele te indica, porque um cliente feliz que está usando a sua ferramenta, você pode ligar para ele mais de uma vez. Você pega um período a cada 2 meses você pode ligar para ele pedindo uma indicação que ele vai te passar. E aí a indicação, ela tem a probabilidade de 70% de taxa de fechamento. Isso era um indicador que a gente tinha lá na DataSul, 70% das nossas vendas era indicação. Então, gente, olha a importância do trabalho do time do Neto e do pessoal que trabalha aí com a parte de CS. Eles garantem o cliente fidelizado, aumento de receita e indicação para todo mundo. A engrenagem vira muito, muito. Ô, Neto, me fala uma coisa, cara. Bom, primeiro, Neto é seu primeiro nome ou é final? Neto Como é que é? É o meu nome comercial, digamos assim. Ah, meu nome show. é Nestor Neto, mas há muitos anos, assim, a minha família, todo mundo já me conhece como Neto Moura e ficou como nome comercial. Eu fui músico na adolescência, né? Cantava nos bares, assim. E aí pegou o Neto Moura, fiquei com ele, assumi para o ramo de vendas. Eu tinha música como um hobby, né? Trabalho com vendas desde muito cedo. O episódio chama Histórias de Venda, né? Então, tu falou, eu tenho mais de 40 anos, vou repetir as histórias, eu também tenho mais de 40 anos. Eu brinco que a gente aprendeu vendas lá atrás quando não tinha nenhum desses nomes bonitos que a gente fala hoje aí em inglês. Era na marra ali, tinha que fazer a venda. Eu lembro que o primeiro processo de venda que eu estudei, há muitos anos atrás, foi os 7 passos da venda, que era preparação, abordagem, sondagem, levantamento da necessidade, argumentação, negociação e fechamento. Quando a gente cita isso hoje, ele encaixa em qualquer metodologia que você for aplicar. Encaixa lá no Storytelling, no GPCT, no Challenge Sales. Cara, processo de vendas é o que faz vender. Eu acredito muito, Ricardo, em vendas como ciência, tá? Quando eu comecei há 28, 29 anos atrás, eu era muito jovem. Eu tinha 12, 13 anos e eu comecei a vender. É engraçado isso.
Mas eu venho do interior de Minas, eu moro em Florianópolis há 9 anos, né? Mas eu sou do interior de Minas Gerais. E meu pai era representante comercial, daqueles de atender, de porta a porta. Trabalhava com empresas como Bunga Alimentos, Josapá Alimentos, 3M do Brasil. E eu gostava de ir com ele no supermercado, enquanto ele estava atendendo o cliente, eu ficava arrumando a gôndola, mexendo nos produtos e tal. E eu já vi aquilo como um trabalho. Apesar de que eu tinha 12, 13 anos, eu não era remunerado por aquilo, era algo que eu gostava de fazer. E meu pai, percebendo que eu gostava de fazer aquilo, transformou aquilo numa atividade profissional. Não que ele me explorou, nada do tipo, eu sou muito grato ao meu pai por onde eu estou hoje, a posição que eu ocupo, mas ele começou a falar, já que você quer fazer, faz direito. E aí começou a me levar nos encontros. Eu, com 13 anos de idade, estava na feira mineira de supermercado, na Ames, dentro do Mineirão, com os maiores empreendedores de supermercado, de varejo do Brasil na época. Então, eu, com 12, 13 anos, eu aprendi marketing, merchandising, sobre cores, como é que o cliente visualiza uma gôndola de supermercado, como é que o cliente toma uma decisão de compra dentro de um supermercado. Então, a minha escola começou ali, na representação comercial. E aí, uma das histórias de vendas, não a história principal, que é a cereja do bolo, tu me pediu para guardar para o final, né? Sim, com certeza, tá todo mundo esperando aí. Uma das histórias de vendas que eu gosto de contar, que o primeiro produto que eu vendi, hoje todo mundo conhece, que é o Post-it. Na época, eu com 12, 13 anos de idade, a 3M trouxe o Post-it para a região, e aí o meu pai pegava as amostras, e eu com uma camisa social, eu vi uma postagem tu esses dias de que como a pessoa se apresenta, né? Achei muito legal. Você precisa se apresentar com autoridade. Eu com aquela idade, meu pai me ensinou isso. Ele pôs uma camisa social, uma calça social, um cinto, um sapato bem legal, e eu ia nos escritórios dos advogados, amigos dele, mostrar o Post-it. E aí eu chegava, olha que legal esse produto, você consegue escrever e colar em qualquer lugar. Nem era no computador, as pessoas não tinham computador no escritório naquela época. E aí eles achavam aquilo o máximo. Foi a minha primeira atividade aí sim profissional, com 12, 13 anos, demonstrando um produto. E aí de lá para cá eu fiz um pouco de tudo. Eu trabalhei em loja de sapato, fui balconista vendendo sapato, eu trabalhei vendendo produtos de porta em porta na rua. Cerca de uns 6 meses atrás, Ricardo, eu tive uma das maiores realizações, assim, como profissional. A Josapar Alimentos se tornou o cliente da Exact. Uma empresa que eu vi há 28 anos atrás, vendendo arroz na porta do mercado, se tornou cliente da empresa de tecnologia que hoje eu sou gerente de relacionamento. Sabe quando os nossos caminhos eles se cruzam lá na frente? E aí estava eu com o time de gestão da Josapar, fazendo o desenho do processo comercial para transformar o time em inside sales. Isso é muito legal. E o desenvolvimento que a gente tem, né? Quando a gente pensa assim, 28 anos atrás, eram outros desafios que, obviamente, o mundo foi mudando de lá para cá. Cara, que massa, Neto. Olha só, o seu pai, assim, o que ele fez para você vale ouro, cara. Quem dera ter um pai assim que já colocasse você no caminho, já fosse te dando as orientações. Na verdade, ele te ensinou a metodologia do jeito dele no ano passado, no passado, né? Claro que ele devia ter participado de vários treinamentos, tudo, mas é igual você falou, naquela época não tinham essas metodologias padrões de mercado, né? Eu lembro, Neto, que em 2003, eu entrei como vendedor na RM Sistemas, né? Era de Minas lá também, Belo Horizonte, depois ela foi comprada pela TOTUS, né? E foi ali que eu conheci metodologias de vendas B2B. Então, eu conheci uma tal de Solution Selling. Só que não tinha livros no Brasil de Solution Selling. Você tinha livros de vendas simples, né? De venda aí pro B2C. Cara, eu mandei importar o livro dos Estados Unidos, levou 90 dias ou mais, paguei caro pra caramba, aí chegou aquele livro, eu tenho ele aqui, de vez em quando eu mostro, tá cheio de post-it até hoje, né, cara? É muito legal, porque o que eu fazia? Eu ficava escaneando ele para transformar em OCR texto, para jogar no Google para entender o que estava escrito ali, porque é um inglês muito técnico de vendas e metodologia, né? Então, metade das pessoas que estão nos escutando hoje não vão saber o que é escanear, transformar em OCR para poder ler o texto. Metade não. Estamos nos sentindo uns velhos aqui nesse episódio. Total. Cara,
Pô, nostalgia pura aí, né? E hoje está tudo tão à mão, né, Ricardo? Assim, lembrando dessa época, para os encontros que eu participava, que tinha treinamentos, eles aconteciam uma vez por ano. Então, a gente trabalhava o ano inteiro com as dificuldades, entendendo o cliente, aprendendo sobre o cliente, vendendo, e uma vez por ano parava, e aí ia para a capital, para ficar durante 2, 3 dias recebendo os treinamentos da empresa. Hoje, as empresas investem tanto, né, com profissionais, com treinamento, com desenvolvimento, e, assim, eu falo para todos os pré-vendedores e vendedores com os quais eu tenho acesso até hoje. Essa semana, por exemplo, eu estou tendo mais uma semana de imersão Spotter no Exact, com clientes Exact. E hoje de manhã tinham 28 clientes, gestores de grandes empresas, estudando processos de venda na mentoria que eu dei hoje pela manhã. E esse encontro ele acontece a semana inteira, de segunda a sexta-feira, ele vai se repetir até amanhã, vai ser o último encontro. Cara, hoje é tudo tão mais à mão, né? A gente pode fazer esses encontros pela internet, pode se encontrar, você pode contratar profissionais, cursos para vir até a sua empresa. Então, estudar vendas e aprender vendas hoje para quem quer é muito legal. Eu lembro muito do Thiago Concer, né? Que fala que se o vendedor estudasse igual o médico, era todo mundo milionário. Me mostre um vendedor que estudou igual o médico que eu te mostro um vendedor milionário. Exatamente. Né? Cara, Neto, e o vendedor não precisa esperar a empresa trazer um treinamento, tem tanta coisa, cara, no Google. E, gente, vendas hoje em dia, o que eu vou falar é uma coisa um pouco forte, talvez, mas a gente tem que ser de papo reto e direto, cara. Não é você ficar sentado ali no seu home office e mandei um e-mail para o cliente cobrando o follow-up da proposta. Cara, isso aí não é vender, literalmente, cara. Vender dá trabalho, você tem que ligar pro cara, você tem que fazer uma reunião no Zoom, você tem que entender por que a semana passada você falou com ele e passou uma semana e não te falou mais. Não adianta só você mandar um e-mail, mandei. Não é simples assim, né? Claro que tem momentos que dá certo, mas, cara, exige trabalho, exige realmente você construir aquele relacionamento, né? Então, com tanta ferramenta, com tanto conteúdo, com tanta coisa disponível para a gente aprender hoje, cara, no passado a gente não tinha nada disso. A gente tem que agradecer por nós termos tanta disponibilidade hoje no mercado. E o chat GPT, então, né? Você põe assim, você põe lá no chat GPT. Você pode resumir esse e-mail que eu quero mandar para um diretor para prospectar uma solução de Sales Engagement? O chat GPT, claro, qual é o e-mail? Você cola o e-mail lá dentro, ele resume o e-mail para você. Irmão, cara, se você não tá fazendo nada, você vai ser engolido pela concorrência, não é? Eu tava conversando nesse episódio do Enablement Brasil, lá do podcast, e a gente falando dos saltos, né? E aí, falando dos saltos de tecnologia que o mundo dava, demorava 20 anos, depois 10 anos. A inteligência artificial hoje vai reduzir esses saltos de tecnologia para 2 ou até 1 ano, porque o acesso à informação de qualidade, ele está mais fácil hoje. Então, cada vez mais, quem souber fazer as perguntas certas, porque a inteligência artificial, ela te traz respostas coerentes, não necessariamente certas. Você precisa saber perguntar para ela te conduzir por um caminho. A gente fez até um teste, o Theo ali, falando sobre inteligência artificial no chat GPT, e se você colocar para ela, por exemplo, por que Bolsonaro foi um bom presidente? Ele vai te dar 10 pontos porque ele foi um bom presidente. Se você perguntar por que Bolsonaro foi um mau presidente, ele vai te dar 10 pontos porque ele foi um mau presidente. Então, ele vai te dar uma resposta coerente de acordo com a pergunta. Não significa que ele tem opinião. Então, você precisa, apesar de ter a inteligência artificial, direcionamento. Quem você está seguindo, quem você está ouvindo, com quem que você está aprendendo. Você falou do chat GPT, a Exact foi pioneira, né? Como empresa de tecnologia, e adquiriu, logo quando surgiu a inteligência artificial, uma empresa brasileira, a Magic Write, que faz exatamente o que o chat GPT faz, com um plus, com algo a mais ainda. Então, lá, por exemplo, você pode, dentro da Magic Write hoje, colocar, em vez de resumir o e-mail, colocar para ele, escreva um e-mail de prospecção para um cliente do segmento X, falando do produto XYZ. E ele te dá o template de e-mail pronto. Com a estratégia de prospecção. Você pode pedir para ele, Ricardo, faça para mim um pitch de vendas de abordagem para um produto XYZ. E ele cria o pitch de vendas para você falar.
e uma série de outras ferramentas. Inclusive, o Magic Watch ele está tão avançado nesse sentido que a gente já tem um planejamento para lançamento agora, breve, até o meio do ano, onde ele vai ser um chat interativo com o seu site para qualificar o lead a partir de perguntas pré-selecionadas e ir trazendo respostas. Nossa. E aí você vai conseguir o cliente acessar o teu site e não só ter aquele chat robozinho ali, ele realmente interagir com a inteligência artificial que vai dar as respostas e levar até o agendamento com o vendedor. Então, esses saltos de tecnologia eles vão acontecer muito mais rápido agora. Então, uma dica que eu dou, a inteligência artificial está aí. Mas vamos procurar a inteligência humana. Quem você segue? E aqui, sem puxar saco, tá? Algum tempo atrás, quando eu fiz a migração para o mercado de tecnologia, porque passei por vendas complexas e uma série de outras, eu procurei algumas pessoas para poder seguir, para poder entender sobre vendas. E aí eu trabalhei na RD, aí eu fui para o pessoal do lado da RD, aí conheci o Theo, o Thiago Conce, o Thiago Reis, e foi chegando. E aí um ex-gestor meu, o Diego Russi, vou mandar esse episódio para ele também em agradecimento, me apresentou a Miriam Mourão. E através da Miriam Mourão, eu conheci o Ricardo Avarinho. E eu sigo o conteúdo do Ricardo Avarinho há mais de 2 anos. E legal. Uma das coisas que me incentivou a produzir conteúdo para o LinkedIn. E aí comecei a postar e hoje consegui, aí, com agradecimento a todo mundo que me segue ali, ser eleito em 2022 o segundo Enablement do ano pela Enablement Brasil. Essa história, ela faz com que nós, nesse contato que a gente está tendo aqui, possamos incentivar mais pessoas a falar sobre vendas, a estudar vendas. Todos os dias eu chego em casa à noite, eu vou ver um episódio. Eu vou ver um episódio de podcast de alguém, eu vou estudar a venda de alguém, eu vou ver algo de alguém que está falando sobre vendas. Para quando eu precisar usar a inteligência artificial, eu saber a pergunta certa. E não ficar dependendo de que ela pense por mim. Nós é que precisamos fazer a pergunta certa. Cara, fantástico. Pô, Neto, obrigado, viu? E olha, a Miriam é uma amiga que eu conheci no LinkedIn também. A gente nunca se viu pessoalmente, olha só, hein? E ela participou do primeiro episódio aqui do Histórias de Vendas, a gente já fez live, a gente tem alguns projetos para acontecer aí. E, cara, ela para mim também é uma referência aí quando o assunto é prospecção. Eu aprendo muito com ela, né? Eu sempre atuo nas duas áreas, prospecção e vendas, né? A Miriam é focada em prospecção, então ela tem uma bagagem muito maior no assunto prospecção, cara. E você vê, né? A gente tem uma amizade tão grande que, se for ver, a gente, às vezes o cliente cota comigo, cota com ela, a gente nunca se viu como concorrente, pelo contrário, cara, a gente tá sempre se falando, sempre se ajudando, e vendas permite isso, né? Então, às vezes, até uma coisa legal para vocês, pessoal, às vezes você vê que tem um cara no LinkedIn, por exemplo, tá? Ou no Instagram, que é vendedor numa empresa que é do seu segmento, cara, troca uma ideia com ele, bate um papo com ele, não é? Às vezes pode surgir alguma coisa boa, às vezes ele pode estar fazendo alguma coisa que possa ser interessante para você, ou às vezes você pode contribuir em ajudá-lo em algo. Quanto mais a gente fizer isso aqui que nós estamos fazendo, a área de vendas fica mais forte, a gente compartilha mais informações, todo mundo ganha, todo mundo aprende, cara. É fantástico isso, né, Neto? É muito legal, cara. Eu há um tempo atrás, eu montei um projeto que está lá no meu LinkedIn, que é o Exits, que é o número 3 saídas, que chama Exits Business Development. É um projeto pessoal, sem nenhum tipo de fim lucrativo até então, e que eu unia pessoas que falavam sobre vendas para trocar experiências. Então, fiz vários encontros de vendedores, fazer bench, análise de mercado, estruturação de pitch, escuta de call, de empresas diferentes, em momentos diferentes, porque eu acredito que esse ecossistema de enablement, de desenvolvimento, de treinamento, quanto mais a gente alimentar ele, mais a gente consegue trazer orgulho para o vendedor. Eu sou de uma época, lá atrás, em que a gente tinha orgulho de ser vendedor. Ser vendedor é legal. Hoje, meio que a gente olha o vendedor assim com o olhar de, o vendedor é o cara que não deu certo, é o cara que não foi médico. Eu tenho orgulho de dizer que eu escolhi ser vendedor durante a minha vida. E tudo que eu estudei foi para me tornar um vendedor melhor. E eu acredito muito que todo mundo é vendedor, independente da profissão. Sim, total. Você pode ser um bom advogado, você precisa se vender. Você pode ser um bom médico, você tem que se vender.
O meu filho fez 18 anos agora, o filho do meio, e falou, pai, o que eu vou ser, que faculdade que eu vou fazer? Eu falei, independente da profissão que você escolher, faça muito bem feito. Tenha o seu marketing pessoal, venda o teu produto ou serviço e posicione. Porque o que vai diferenciar um profissional do outro é a dedicação, é o esforço, é a forma com que você entende o seu cliente. Cara, venda é falar do outro, é entender a outra pessoa. Não é falar de produto, de serviço, é falar de gente, é entender a necessidade da outra pessoa. Não, exatamente, cara, porque e às vezes não é só estudar vendas, né? Por exemplo, ó, vamos fazer uma referência básica no bom sentido, porque todo mundo conhece, tá? Uhum. Cara, leia Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Então, assim, um livro lá dos anos 30, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Repetir porque eu falei muito rápido. Ali tem tudo a ver com vendas. É isso, com conexão, com entender o outro, com querer ajudar. Este é o fundamento das vendas. Depois vem o spin, a técnica, porque se você não se conecta antes, você não gera essa confiança, esse relacionamento inicial, você não tem nem a oportunidade depois de fazer perguntas do spin, porque ele não vai abrir isso para você, porque, opa, não vai dar certo não, né? Então, é o que você falou, né? Hoje, vendas é uma ciência, igual você comentou ali no início, e venda, todo mundo se vende o momento todo. A partir do momento que você tem que convencer uma outra pessoa de uma ideia que você tem, de um desejo que você tem, você está se vendendo. Exatamente. Né? Esse livro do Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, eu sempre coloco no final das minhas palestras, eu tenho 8 livros que eu cito ali. Gosto muito do livro que fala sobre os gatilhos mentais, né, que vai ensinar e a entender de pessoas também, reciprocidade, autoridade, prova social, todos os outros. As armas da persuasão. As armas da persuasão. Tem o Spin Selling, que você falou, do Neil Hackham. Todo mundo, se você for assistir 10 palestras de Spin Selling, todo mundo vai falar das 4 perguntas. Situação, problema, implicação, necessidade, solução. Na minha opinião, esse não é o ponto central do livro. O ponto central do livro é quando o Neil Hackham fala: os vendedores de sucesso são os que perguntam mais do que falam. É ouvir o outro, é entender a outra pessoa. O livro gira em torno disso. As perguntas é a estruturação do processo para entender o outro. Mas o ponto central do livro é: você entende o seu cliente? Você está realmente com empatia para conhecer a outra pessoa e entender as necessidades dele? Tu pega o pré-vendedor hoje para escutar a call, o cara fala, bom dia, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. E dispara um pitch para vender. Então, cara, é exatamente isso. Outro ponto que eu gosto muito do livro é quando ele fala que o momento de compra não é a hora que o vendedor quer fechar a venda, quando o cliente está psicologicamente e emocionalmente preparado, né? Então, isso aí é entender de pessoas. Isso daí é ajudar o cara no momento em algo que ele não estava enxergando, né? Às vezes ele não consegue ver, né? Não. E aí você pega aí os pitches de vendas, tem muita ansiedade ali na ligação de querer fazer as coisas rápidas para agendar o mais rápido possível, porque eu estou no momento de pressão que eu preciso da agenda, esse cara tem que falar assim para mim o mais rápido, e aí não gera conexão, não gera empatia, né? E aí você tem que fazer um volume de 60, 70, 50 para você talvez conseguir uma, Talvez conseguir uma. Eu lembro e aqui eu vou contar uma história de vendas. Manda aí. Não aquela história, mas alguns anos atrás, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu não tinha networking. Eu era do interior de Minas Gerais, apesar de já ter sido gestor de empresas e ter trabalhado em várias empresas, eu bati algumas portas e não consegui emprego. E aí eu tive a coragem de reiniciar. Eu falei, eu vou reiniciar minha trajetória profissional. E eu saí de um gerente comercial no interior de Minas com salário alto e eu entrei numa empresa de telemarketing em Santa Catarina como operador de vendas. Eu falei, se eu mostro o meu resultado, o sucesso é consequência do que eu faço. E entrei nessa empresa. E a minha gestora à época, e hoje ela é coordenadora de novos negócios lá no iFood, a Priscila, um beijo, Pri, ela tinha uma coisa bem legal que ela me chamava quando ela precisava de ligações de referência para mostrar para os clientes. Porque enquanto um pré-vendedor, não vou chamar de pré-vendedor não, um operador de telemarketing, fazia em média 100, 120 ligações por dia para bater a meta do mês,
eu que, durante os 8 meses que trabalhei na empresa, fui top 3 em todos os meses, eu fazia 30, 25 ligações para bater a mesma meta. E ficava no top 3 da empresa. Por quê? Eu não queria disparar um pitch de 2 minutos, ponto 3 e assinar um cartão. Ou fazer uma retenção, no caso que eu trabalhei com a Sky também. Não. Eu queria entender a necessidade do cliente, o motivo, por quê. Cara, eu trabalhei com retenção. Ricardo, se vender para quem quer o teu produto é difícil, imagina vender para quem não quer. Então, o cara quer cancelar, né? O cara quer cancelar. Então, aqui eu aprendi pra caramba sobre entender o outro, ouvir a pessoa, o que leva àquilo. Porque aprendi lá na retenção que se o cara teve o trabalho de pegar o telefone e te ligar, ele não quer cancelar. Ele quer ser ouvido. Verdade mesmo, cara. Neto, então, cara, você deu uma repaginada total na carreira. De que cidade do interior de Minas você é? Eu sou de Montes Claros, do extremo norte de Minas, chegando na Bahia já. Eu vim para Santa Catarina conhecer, me apaixonei pela cidade, resolvi morar, pivotei, eu fechei uma escola que eu tinha lá, eu tinha uma escola em Minas, eu tinha uma consistência financeira para me sustentar por um tempo, mas eu precisava me recolocar no mercado. E aí eu procurei os cargos que eram relacionados à minha experiência à época. Só que é muito difícil você já entrar numa empresa diferente, como alguma coisa. Eu precisava fazer esse pivotamento de carreira. Foi aí que eu conheci o telemarketing, as empresas de tecnologia, e aí eu trabalhei na Flex, e quem é daqui da região de Florianópolis, Santa Catarina, conhece a Flex. Da Flex, eu fui trabalhar no Instituto Mix de Profissões, e aí eu fui gerente comercial. Eu entrei como vendedor, olha que história legal. A gente vai sair com várias pequenas histórias aqui. Eu cheguei para fazer a entrevista e o cara tinha vaga para vendedor, lá no Instituto Mix de Profissões. Aí eu cheguei e falei com ele, eu vim para entrevista porque ele falou assim, porque eu estou precisando, eu vou contratar, quem sabe no futuro eu contrate um gerente. Eu falei com ele, eu te faço um desafio. Me entrega um número e eu te entrego em 30 dias. E em 30 dias você avalia se você quer me contratar como vendedor e como gerente. Uau! A proposta veio no 22º dia. Olha aí. Eu entrei como vendedor, com 22 dias ele me transformou para gerente da escola. E eu fui gerente dessa instituição por 9 meses. Foi quando eu saí, porque eu, de novo, falei, eu preciso alavancar minha carreira. E, de novo, eu dei um passo atrás. Eu saí de gerente do Instituto Mix de Profissão para ser SDR na RD. Os meus amigos falam, você é maluco? Você vai sair de gerente para SDR? Eu falei, amigo, é na RD. É uma faculdade que eu vou fazer. Total. Muito. Sou muito grato a tudo que eu aprendi na RD. E daí para frente eu saí da RD, fui para Exact, e aí construí essa trajetória, e aí estou hoje gerente do time de relacionamento. Cara, que massa. A Amanda da RD já passou por aqui também em um dos episódios aí, viu? Cara, o que é muito legal, assim, eu vejo muita gente que entrou agora na área comercial, principalmente como SDR, né? Em busca aí de uma nova profissão, em busca de uma mudança de carreira. Gente, se você está nesse momento, olha aí o exemplo do Neto. Olha o exemplo do Neto. Você está começando agora, às vezes você não conhece muito, está preocupado, as reuniões não saem, eu não consigo. Calma. Cara, é questão de tempo. Trabalha, esforça, vai estudar, estuda muito, entende de gente. Daqui a pouco o resultado vem. Olha aí o Neto. E o Neto é doido, ele fez isso mais de uma vez, né? Fiz mais de uma vez, tive essa coragem. Mas que vendedor que não é corajoso, né? Que não arrisca, que coloca a cara a tapa. Você falou aí dessa geração mais jovem, e aí é importante a gente deixar esse recado para eles, porque às vezes os mais jovens, na ansiedade de querer as coisas rápido demais, eles acabam ultrapassando algumas etapas. E algumas etapas, elas são importantes no processo de você se conhecer antes de conhecer o outro, você conhecer sobre o cliente, sobre metodologia, sobre a técnica e, principalmente, ouvir as pessoas que estão ao seu lado. Confia nas pessoas, confia no seu gestor, no seu colega, nas pessoas dentro da empresa que têm um pouco mais de experiência. Lá, quando a gente estuda PNL, né, escolha um mentor. Olha uma pessoa para você espelhar. Assim, cara, quem eu quero ser? Eu quero ser o Ricardo Avarinho, eu quero ser o Thiago Reis, eu quero ser o Theo Orozco. Eu, até hoje, com 41 anos de idade, eu tenho meus mentores. Eu olho para algumas pessoas e falo, é ali que eu quero chegar. E aí eu começo a replicar o comportamento dessas pessoas no meu dia a dia, que o resultado vem. Não, total. Tem um livro que fala muito sobre isso, chama Hobby como um Artista. Às vezes a gente vê a palavra hobby,
pensa que é uma coisa ruim de enganar as pessoas. Não é, mas, gente, esse livro é muito legal. É exatamente isso. Você modelar aquilo que está dando certo e criar o seu jeito em cima disso. Não é copiar exatamente, né? Vou lá e faço igualzinho. Não. Olha o modelo que está sendo feito lá, muda aquilo para você, para ter o seu jeito, para ter o seu tempero ali e começa a fazer. Por que você vai tentar ficar quebrando a cabeça muitas vezes se tem tanta coisa aí que deu certo, né? Cara, você tem assim, as pessoas de hoje em dia, você tem muita história lá atrás, muita história. Você pode, assim, ó, vamos falar um negócio talvez um pouco profundo, filosofia, não é o assunto agora, mas, gente, se você é vendedor, procura coisas sobre Sócrates. Cara, Sócrates tinha uma narrativa fantástica, cara, que você pode entender como que você faz para convencer pessoas usando esse tipo de narrativa. Então, hoje, Neto, tem tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão, tudo pronto, né? Uma pergunta que eu me fiz alguns anos atrás, nenhuma desses restarts que eu dei, nesses pivotamentos que eu dei na minha carreira, foi, e que mudou o meu mindset, que me ajudou bastante a me desenvolver ainda mais, foi o que está no meu alcance? O que eu posso fazer para mudar esse resultado? E eu colocava essa pergunta em todas as situações do meu dia a dia. Então, quando eu fazia uma ligação e eu recebia um não, eu não culpava o cliente, eu não culpava o pitch, eu não culpava a empresa, eu não culpava o sistema, eu culpava a mim mesmo. E não é uma culpa de se menosprezar. É uma culpa de o que eu posso fazer de diferente para não ganhar esse não de novo. E eu aprendia a cada não. Gente, a melhor pessoa que pode te ensinar sobre o produto ou serviço é o teu cliente. Pergunta, entende, tenha cada interação, cada ligação. Gente, se você não quiser fazer 50 ligações tomando não, ouve pelo menos 2, 3 ligações no teu dia. Entenda o que me levou a esse não, o que me levou àquela objeção. Como é que eu posso antever uma objeção? Se eu estou tomando uma objeção recorrente, o que eu posso fazer para não receber essa objeção? E não culpar o cliente o tempo inteiro. Isso me ajudou bastante. E uma segunda coisa foi entender sobre jornada de compra. Nossa. Eu desenhei, literalmente, Ricardo, eu desenhei na minha frente a jornada de compra. E eu tinha aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. E cada interação que eu tinha com o cliente, eu ficava olhando aquilo e tentando entender onde ele está. Se você tenta vender para o cliente que está em aprendizado e descoberta, já objeção. Total. E aí eu ficava olhando para aquilo e estudando o cliente. A cada interação, a cada resposta, o livro Bíblia das Vendas, ele fala muito isso, né? Ele tem as perguntinhas lá para te falar o momento que o cliente está. Cara, ouve o teu cliente e olha onde ele está. E aí você vai se desenvolvendo para poder vender mais. Cara, por isso que venda é ciência, igual você falou, né? Total. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se vê no processo, quanto mais a gente enxerga as nossas deficiências com o objetivo de o que eu preciso melhorar. Cara, isso aqui não está sendo episódio, está sendo uma aula, viu, gente? Uma aula, hein? Eu falei assim pro Neto, ó, não tem roteiro, é como se eu e você tivesse sentado ali num restaurante, no bar, nos conhecemos agora e vamos trocar ideia. Olha aí, gente, quanta coisa bacana esse Neto trouxe aqui pra gente, hein? Muito legal, demais. Legal, obrigado. Neto, e cara, por exemplo, você às vezes já pegou alguns processos de vendas meio quadrado, que aí chega para a área de CS e aí você tem que dar uma arrumada, né? Cara, o que você recomenda que são boas práticas ali na parte comercial para manter aquele processo fluido em CS, ter o menor impacto possível tanto para o cliente como para o esforço da entrega daquele projeto também. O que você daria de dica assim, gente, ó, vamos olhar isso, né? Isso é importante porque já prepara isso lá para CS. Tem alguma dica aí assim, saindo do forno aí? Essa foi de surpresa, né? Mas assim, sem querer me alongar muito, eu acredito que duas coisas são bem importantes, tá? A primeira coisa é o alinhamento do processo de vendas, onde toda a empresa precisa saber. Quando você perguntou assim, você pega alguns processos quadrados, por incrível que pareça, às vezes chegam algumas empresas e que você pergunta para o gestor assim, por exemplo, qual que é a sua missão, visão e valores?
o cara vira e fala assim, Joana, pega lá aquele papel que tá na parede para mim. Vixe. Cara, o processo já está quadrado. Já. Então, metodologias antigas, lá que a gente aprende lá atrás, por exemplo, um 5W2H. Você sabe exatamente, ou todo mundo da sua empresa sabe o que você vende, para quem você vende, por que o cliente compra, onde o cliente está, o que o cliente quer, quanto custa o teu produto. São como perguntas você que vende? a gente usa. Como você vende, qual que é o processo de venda. Então, uma dica matadora que eu dou, se você quiser ter um processo de vendas azeitado, de ponta a ponta, todo mundo da sua empresa tem que responder essas perguntas. Boa. Você tem que chamar o pré-vendedor e ele tem que responder todas essas perguntas. O que eu vendo? Como eu vendo? Por que eu vendo? Para quem eu vendo? Onde ele está? O vendedor tem que responder, o IS tem que responder, o CS tem que responder. E se você tiver mais etapas depois, o cara da logística tem que responder, o cara da entrega, da manutenção, do suporte. Porque aí você tem um time que está falando a mesma língua, que retroalimenta o processo. O que quebra a expectativa? É quando o cara de pré-vendas quer uma coisa e o de vendas quer outra. O de vendas promete uma coisa e o CS diz que não pode. Quando o CS fala que vai entregar, e aí na hora de entregar o produto não é bem assim. Então, se você consegue, gestor, alinhar o discurso de todo mundo do teu time, meio caminho andado para toda empresa ter sucesso. Não, fantástico, cara. Você sabe que essa metodologia do 5W2H a gente aprendeu lá na faculdade, né? Lá em administração. E aí... Pra outra coisa, né? Pra outra coisa. Muita gente tem isso anotado no caderno só, mas nunca trouxe isso para dentro da empresa. Não, para colocar em prática mesmo, né? E faz toda a diferença. Cada vez mais você conhecer, ter clareza, colocar todo mundo na mesma página. Por exemplo, você pega ali um Canvas normal, o cara não sabe preencher um Canvas ali na empresa para entender quais são os pontos ali da empresa, né? E aí, o pior, né, Ricardo? Ele fez o business Canvas dele, o planejamento de negócio lá na abertura da empresa e nunca mais mexeu. O produto mudou, o cliente mudou, a realidade da empresa mudou e ele está com o mesmo planejamento que ele pôs debaixo de uma gaveta e fala, eu tenho um plano de negócio. E sabe onde acontece isso também, Neto, que eu vejo? Não sei se você vê também, o ICP. O cara desenhou o ICP lá atrás, e aí o mercado mudou, ele não retroalimenta o ICP com dores novas, com situações novas. Eu vou até além. Às vezes o cara acha que desenhou o ICP e está falando de público-alvo. Quando você vai ler o ICP do cara, não tem nada de perfil de cliente ideal. Ele está olhando para público-alvo. Eu fiz um exercício com alguns gestores anteontem numa mentoria, Ricardo, e foi muito legal. Eu falei para eles assim, a gente definiu, né, o que era público-alvo, ICP e persona, e aí todo mundo concordou que sabia o que era público-alvo, ICP e persona. E eu fiz a descrição de um perfil para eles. Eu mostrei para eles assim, então eu tenho uma persona que eu vou vender um produto agora. É um senhor acima de 65 anos, que é AAA de faturamento, que mora num castelo na Inglaterra. Todo mundo consegue falar quem é? E todo mundo, Ray Charles. Eu falei, não é. É o Ozzy Osbourne, é o roqueiro. E a galera, o que é? Eu falei, é isso. Vocês olham para dados demográficos e situacionais e acham que tem CP e tem persona. Fantástico. Isso não é definir CP e persona. É completamente diferente. E aí, quando você mostra esses pequenos detalhes, a pessoa muda a chavinha. Não, total. E aí você vê que o comportamento e o estilo de vida de ambos são totalmente diferentes. Demograficamente, eles têm os mesmos números, né? E é isso que às vezes a gente não leva em consideração na hora da venda. A gente quer tratar todo cliente do mesmo jeito, né? E aí você quer, nossa, cara, que legal. Você não se preocupa com o jeito que se essa pessoa, você fala um pouco de PNL, né? Às vezes você entra numa ligação aceleradaço, porque você precisa agendar. Pá, não sei o quê. A pessoa do outro lado, nossa, que pessoa acelerada. O cara do outro lado é tranquilo, fala baixo, fala devagar. Ele não quer mais se conectar com você, porque ele não está suportando a velocidade que você está falando para ele. Ele está falando, esse cara é muito acelerado, porque é o jeito dele. Isso é o comportamento, o emocional, que a gente tem que colocar isso hoje como principal também dentro da nossa conversa, né? E tem técnica para isso, né? Técnica de espelhamento, você pode espelhar na voz, na fala, no gestual, na posição. História de venda. Estava com o meu diretor numa reunião alguns dias atrás, e é tão involuntário, né, quando a gente é vendedor.
Aí sentamos todos na sala, ele olhou para mim e falou assim, você não vem me espelhar de PNL, não. Eu estava exatamente na mesma posição que ele estava na cadeira, sabe? A gente conversando e os dois amigos falaram, tu não vem me espelhar, não vem fazer PNL comigo aqui, não, que eu não vou acreditar. Mas é muito legal, porque quando você estuda e começa a fazer, vai se tornar involuntário, né? Igual tocar piano, igual tocar violão, igual digitar no teclado. Gente, dá trabalho. Quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, não é fácil. Não é da noite pro dia. Mas se você se esforçar e testar, funciona. E tem que ter calma, paciência, as coisas demoram para acontecer mesmo, e teste, se dê o direito de testar as coisas, né? Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, o Neto não sabe tudo, o Theo lá da Exact não sabe tudo, gente, não tem, se alguém virar para você e falar, eu conheço todas as metodologias, cara, fique esperto. Ele pode conhecer, ter lido todos os livros, tá? Mas ter bons resultados em todas as metodologias, tal, você já vê que a coisa já não é bem assim. Cara, que papo massa, né? Eu sempre falo isso e vou repetir com você também, óbvio. Dá vontade de a gente ficar aqui 2 horas batendo papo, né? Mas a gente vai ter mais encontros aí, com certeza. Neto, chegou agora, então, aquele momento tão esperado pela galera. Ó, espero que vocês que estejam aí assistindo pelo YouTube, assistindo e ouvindo pelo Spotify, estejam curtindo esse episódio. Eu tô curtindo muito, realmente, né? Netão, conta aí a história que você separou aí pra galera. Eu reservei 2 histórias curtas de 2 minutinhos, que é melhor do que contar uma história longa de 10 minutos. Que eu acredito que faz muito sentido para quem está começando ou quem está trilhando aí esse caminho de pré-vendas e vendas, e que me impactaram bastante. A primeira foi há muitos anos atrás, eu ainda lá como vendedor de loja de sapato, eu cheguei num sábado de manhã, e a gente na loja trabalha até 1h da tarde, eu estava com a perna doendo, a gente tem que ficar em pé ali, né, estava com dor, e eu falei com o meu gerente assim, eu posso ir embora? Eu estou sentindo dor na perna. Ele falou assim, se você bater a meta, você pode. Só que a gente estava falando de, em 2005, vender 500, 600 reais. Era uma coisa meio impossível. Um sapato naquela época custava 20, 30 reais, um tênis, 50 reais. Eu falei, ok, eu topo o desafio. E o primeiro cliente que entrou na loja, eu sentei do lado dele e bati a meta. Com um único cliente, eu bati a meta de 500 reais de venda em cerca de 1 hora de conversa. E por que aconteceu isso? Eu trago isso como uma história de venda. Porque tem uma diferença entre entregar um produto e ser um vendedor. É muito fácil entregar um produto. Eu poderia ter ficado a manhã inteira ali na porta e a pessoa entrar e falar, estou dando uma olhadinha. Eu só vim olhar, eu vou pesquisar. Eu fiz diferente. Eu trouxe o cliente para o banco, eu sentei do lado dele e comecei a ouvir as necessidades dele. Ele foi comprar um tênis para o filho e comprou sapato para a família inteira. Porque eu me preocupei em ouvir a pessoa. Eu fiz diferente. Eu estava com dor na perna. Só que eu sentei do lado do cliente. Eu ouvi, nós conversamos, criamos amizade e eu bati a meta. Isso foi muito impactante para mim. E a segunda história já aconteceu na RD. Eu, como pré-vendedor, atendi um cliente e o cliente ele não tinha fit para contratar o plano Pro. E na RD a gente só consegue agendar reunião de vendas para o plano Pro. Os planos Basic, a gente tem que fazer a autocontratação. Só que eu me envolvi tanto no processo como pré-vendedor que eu dei o meu telefone pessoal. Eu fiz umas 4 reuniões com esse cliente fora do horário de trabalho, ensinando para ele como configurar o plano Basic para ele ter o resultado que ele teria se contratasse o plano Pro. Olha só. Na época, isso foi bem assim, obviamente, que ao falar para minha gestora, ela falou assim, cara, se tu começar a fazer isso para todo cliente, tu vai perder tempo, não faz isso, foca no Pro. Mas aquilo foi importante para mim de olhar e pensar assim, cara, a meta é importante. Ela é. Sim. O resultado é importante. Mas o mais importante de tudo é o que tu está fazendo pelo teu cliente. Se você entrega para o teu cliente uma reunião de valor, uma conversa de valor, e aqui o challenge sales, né? Uma consulta para ele, atua como alguém que provoca ele para a mudança, mas que vai dar a mão e mostrar o caminho, e não ser passivo o entregador de sapato, você vai ser um bom vendedor. Então, quem está ouvindo a gente aí, pega essas 2 histórias e junta para você ver. O quanto você está ouvindo o teu cliente. Quanto você se importa de verdade com aquela pessoa. Independente do número do contrato. A venda ela é consequência. Você tem que se importar com o cliente. Que massa, que massa. E você está falando na prática coisas que a gente tenta levar aí nos treinamentos toda vez, cara. Teve uma vez que eu cheguei no treinamento, né, diretor de vendas lá, todo o time, umas 30 pessoas.
E aí eu falei assim, gente, nós precisamos parar de focar na meta. O diretor, você tá louco? Eu falei, calma, jovem. Porque quanto mais você focar em ajudar o cliente, mais a sua meta vai ser mais fácil de você bater. E Uhum. aí, cara, eles começaram a aplicar isso. Teve vendedor que, tipo, 1 ou 2 dias depois me ligou e falou: Cara, eu nunca tinha parado para pensar em focar em ajudar o cliente e parar de focar em empurrar as coisas ali para bater a meta. Ele falou: E eu tô conseguindo, por dia, vender muito mais do que antes que eu focava só na preocupação da meta. É exatamente isso. E, Neto, o universo devolve as coisas pra gente, né? Sem E dúvida. esse cliente, mesmo que ele não compre de você hoje, você gera um impacto tão grande ali para ele que ele já deve ter acontecido com vocês. Alguém te indicar e essa pessoa que indicou, ela não comprou de você. Cara, acontece direto isso. Por quê? Porque é isso de você estar ali ouvindo, ajudando. A pessoa sente, a pessoa percebe qual que é a sua intenção, Exato. E às vezes não né? é o momento da pessoa. Lembra da Não jornada de é. compra? Às vezes ele Aham. não está no momento de decisão de compra. Mas se É. ele teve um ótimo atendimento e se você agregou algo de valor para ele, quando chegar esse momento, você vai ser a primeira pessoa que ele vai lembrar. Cara, Não aconteceu vai isso essa pensar. semana. Neto, aconteceu isso essa semana. Marcamos uma reunião com uma pessoa, a gente conversou com ele adorou sobre o nosso treinamento, tudo. Só que ele falou: Olha, eu estou organizando muita coisa aqui na empresa, tal. Agora não é o momento. Acredito que lá para maio, junho, cara, maravilha. Daqui até lá, vamos nos falando, conta comigo. A gente vai mandando alguns materiais para você, vamos nos falando no LinkedIn. Sabe o que aconteceu, Neto? Ele falou: Pô. Eu achei que vocês iam forçar a venda comigo e vocês não estão fazendo isso. No outro dia, ele fez um post no LinkedIn. Poxa, conversei lá com o Ricardo, com o Pedro, que é o nosso inside aqui, né? E papo muito bacana, tal. Olha aí, agora eu falo para você, esse cara daqui 1, 2, 3 meses, que ele vai precisar, ele vai fechar com quem? Ele vai voltar. Então, é isso. A gente não perdeu, a gente só adiou um pouquinho uma venda que já está feita. Nós recebemos um cheque pré-datado. Essa, a galera nem sabe o que é isso, né? A galera mais nova. Metade das pessoas não sabe o que é um cheque. É. Ai, Ricardo, tu muito bom. colocou uma coisa assim, mas eu gosto de concluir falando que isso não nos libera de cumprir o processo. Total. Não nos libera de fazer o que tem que ser feito. É Exatamente. consistência. Resultado em venda é olhar para o cliente, é entender o cliente, isso é o que está dentro da gente. Mas o que Aham, entrega resultado é a constância. É é fazer o que isso tem que ser aí. feito. Se você é um prospectador, faça o volume de ligações que você precisa fazer, traga o número de leads novos que você precisa trazer, cumpra os processos de follow-up que você tem dentro do seu CRM. Se você é um vendedor, entenda os momentos de follow-up, de entrada e de saída desse cliente, o momento de Uhum. descartar, de enviar para um fluxo de nutrição. Mantenha o seu pipeline organizado. Não existe nada pior para não ter resultado de vendas do que um pipeline sujo. Não existe. Total. Total. Growth, né? Tudo que não é foco é distração. Gente, esquece. Se o seu pipeline está sujo, é distração. Tu não vai conseguir vender. Então, Uhum. traga para dentro essas questões. Eu vou ajudar o cliente, eu tenho que olhar para o cliente, aprenda sobre pessoas, mas faz o que tem que ser feito. Mantenha o seu pipeline limpo, utilize o seu CRM, peça feedback, aprenda, escute, se desenvolva e faça o que tem que ser feito. O volume de ligações tem que ser feito, precisa ser cumprido. Cara, que massa, Neto. E posso pôr um tempero aí? Agora, E pense sempre em melhorar pelo menos 1% todo dia, não é? Então, cara, pegando esses 3 pilares aí para você ter aquela ambição, aquele desejo de crescer, de melhorar, de buscar aí todo dia você tá melhor um pouco. Ó, Neto, imagina um vendedor que entende de pessoas, executa o processo e quer estar melhor 1% no mínimo todos os dias. Tem como dar errado? não, Não tem, sem não tem. dúvida. Isso aí. Neto, cara, show de bola, meu amigo. Poxa, que
papo bacana. Eu não imaginava que a gente ia falar tanta coisa legal assim. Muita coisa boa, cara. Pessoal, aqui vocês têm que assistir aos poucos e pegando cada pedaço desse, colocar aí num caderno, estudar mesmo esse nosso episódio, porque tem muita coisa aqui, ó. Nós estamos falando coisas reais, práticas que acontecem, juntando aí as metodologias, juntando toda a experiência também, cara. Show de bola. Galera, para vocês que ficaram com a gente aí até agora no YouTube, no Spotify, muito obrigado por vocês estarem participando, Netão. Muito obrigado, cara. Antes da gente finalizar aqui, deixa o seu contato aí. Como é que o pessoal faz para te encontrar, para fazer um contato contigo aí? Hoje eu estou bem ativo no LinkedIn, né? A ferramenta que eu mais utilizo para falar com as pessoas. Então Neto Moura. É só procurar lá por Exact Sales ou Neto Moura que vai aparecer o meu nome ali. Sou uma das pessoas que segue o Ricardo Alvarinho ali, então pelo LinkedIn dele pode me encontrar também. E aí, quem quiser falar sobre vendas, entender sobre vendas, eu estou sempre aberto a conversar sobre. Porque eu acredito que quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve e mais longe esses vendedores, pré-vendedores, a gente vai conseguir chegar aí. E levando a ciência vendas cada vez mais longe, porque vendas é ciência. Total, irmão, obrigado demais, viu, cara? Foi muito show aí e valeu muito aí pela sua presença. Obrigado, Ricardo, uma honra. Até mais, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais aí, até a próxima. Até mais, tchau.